Pronto, Everton. Eu inicio a gravação aqui. Eu vou passar ou o e-mail com certeza, mas o telefone, o WhatsApp, no caso, se ele não tiver nenhum problema, espero que não. Fiz uma pergunta aqui no WhatsApp dele, se tem algum problema, eu passar o contato do WhatsApp dele para a turma. Se não tiver nenhum problema, mas qualquer coisa eu coloco lá no Ava um aviso com o e-mail dele. Pronto, eu vou anotar aqui o e-mail do Everton, o contato. Sim, então voltando aqui Obrigado, professor. a voltando aqui ao assunto, em relação aos projetos, né, que vão ser feitos para a segunda unidade, projeto que vai ser feito com base em algum arquitetônico que um dos membros da dupla, né, já vai ser em dupla, no máximo em dupla, né, pode ser individual também. Então, vamos pegar o projeto de um dos membros da dupla e que já tenha feito na disciplina anterior de arquitetura, desenho arquitetônico ou qualquer outra, e queira fazer o projeto elétrico em cima dessa. E aí, para não ter uma discrepância muito grande entre os projetos, alguém querer fazer de uma instalação muito pequena, outro de uma mansão enorme, e tentar dar uma equilibrada, eu vou abrir um exercício, né, como se fosse um exercício lá no Moodle, para que vocês façam upload do arquivo por lá, e aí eu vou dar aprovação lá pelo Moodle também, né, fazendo uma correção e dando o ok lá pelo Moodle, certo? Então vai ser tudo pelo ambiente virtual aí de aprendizagem para otimizar essa aprovação desse projeto. Então, eu peço para quem já mandou por e-mail nas últimas semanas ou há muito tempo, que, por favor, faça isso. Mande essa proposta, né, de projeto pelo AVA para que seja aprovado ou não. José Oliveira perguntou uma dúvida fora da disciplina, o poste daquele caso pegou fogo e estou sem energia em casa desde então. O que pode ter acontecido? Só a minha casa está sem. Então, aí, provavelmente houve algum dano no no seu padrão de entrada, nos disjuntores, ou nos condutores, né, que estão alimentando. Pode ter havido algum derretimento, algum problema nessa instalação. Acho que a primeira coisa que você tem que ver é se o disjuntor está ligado, né, o disjuntor principal, que provavelmente ele pode ter sido acionado devido a algum defeito que pode ter ocorrido. Se ele estiver ligado, mesmo assim sem energia, aí é hora de ligar para a concessionária e ver aí com a Equatorial o que pode ter sido o problema, né? Foi provavelmente antes da sua instalação. Ana Vieira, até quando, o que exatamente, até quando colocar esse projeto lá? Eu vou botar um prazo bem longo, né? Eu vou deixar um prazo aí de um mês, posso deixar. Mas recomendo que quem defina logo mande o quanto antes para aprovação, porque aí vocês já podem começar, né? Com o conhecimento que você já tem de projetos, né? De divisão de circuitos, de passagem de eletroduto, com essa tarefinha que já foi feita agora, que vai ser enviada até 1h30, né? Permite até 1h30. Inclusive, vou até chamar a atenção aí, né? Que a gente tem 30 alunos, teve até mais, alguns saíram, acho que foi alguma disponibilidade, mas só 20 e não, estava 22, agora já tem 25 entregues, certo? E 44. Então, enviem, a data não vai ser adiada. Um exercício bem importante para ser feito, certo? E aí, se quiserem fazer, eu recebo de qualquer forma. O objetivo aqui não é já testar no AutoCAD, se alguém quiser fazer, pode fazer. Se alguém quiser fazer no Revit, pode fazer. Se alguém quiser fazer. Não, Revit não. Mas se alguém quiser fazer que eu não tenho no meu computador como abrir ainda aqui. Acho que a versão que eu tenho aqui está. O tempo de licença já não está mais funcionando. Mas
no AutoCAD, PDF, principalmente, até uma foto que você fez na mão ali, no desenho mesmo, né? Se quiser mandar, também recebo, certo? Não tem problema, qualquer forma que dê para entender ali onde estão passando os eletrodutos, quais fios estão passando, quais circuitos estão sendo alimentados ali, entender o que é tomada alta, média, baixa, um interruptor de simples, duas seções, um interruptor paralelo, um intermediário, enfim, dando para entender esses elementos, a localização do quadro, o que está passando é o que está valendo. Pode ser feito à mão, pode ser feito em qualquer software, pode ser enviado, inclusive em DWG ou em PDF, enfim. O que importa é vocês fazerem e enviarem, né? Só tem 25 de 44 alunos até agora, então prestem atenção aí e façam esse upload. Opa, travou? Estão me ouvindo? Testando? Everson pediu para Tô explicar ouvindo. novamente. Está ouvindo, né? Então não travou, não. Ah, tá. Então, qual parte, Everson, quer que eu explique? Sobre a aprovação da planta baixa para a segunda unidade, seria isso? Pronto. Como é que funciona? Na segunda unidade, a gente vai precisar fazer um, a nota, vai ser 50% da nota voltada para um projeto que será feito do início ao fim e 50% de uma prova. E aí o projeto que vocês vão fazer, que vai ser completo o projeto, desde a divisão de circuitos, a passagem de eletrodutos, tudo, até a parte finalzinha do dimensionamento de condutores, do dimensionamento do eletroduto, dimensionamento de disjuntores. Então, vai ser previsto um projeto do início ao fim. Então, esse projeto tem que ser aprovado para não dar uma diferença muito grande entre o que vocês estão fazendo, né? Não ficar nenhum aluno com um muito fácil, outro com um extremamente complexo para ser feito. E aí eu quero que todo mundo faça ali uma instalação, preferencialmente com dois pavimentos, para a gente já ver algumas diferenças de um projeto com pavimento só. Mas, enfim, uma instalação residencial, né? Esse é o grande objetivo. E aí vocês me enviam, muitos já enviaram, alguns já enviaram por e-mail, acho que uns 4 ou 5 já me enviaram por e-mail, mas aí, enfim, eu preferia que vocês fizessem o seguinte: eu vou abrir como se fosse um exercício, uma tarefa, né, que é o nome da ferramenta lá do Moodle, eu vou abrir uma tarefa e vocês fazem um upload por lá do projeto de vocês, certo? Do projeto que a dupla pretende fazer na segunda unidade. E aí, por lá mesmo, eu já dou o ok ou peço para procurar outro projeto, certo? Porque pode ser que seja muito fácil ou muito difícil, enfim. Então, eu vou abrir uma tarefa lá usar a ferramenta tarefa lá do Moodle, que é essa que eu faço os exercícios para vocês fazerem o upload, mas ao invés de ser uma atividade, uma coisa nesse sentido, vai ser só um espaço para vocês fazerem um upload do projeto para aprovação, para ser realizado na segunda unidade. Né? E aí, quem quiser já começar alguma coisa, já pode começar, já pode calcular ali a previsão de tomada, já pode fazer a previsão de iluminação, já pode dividir os circuitos, já pode, enfim, já pode começar a fazer o seu projeto com o que vocês já aprenderam até agora. E aí, na segunda unidade, vão complementar com a parte de dimensionamento dos fios, com a parte de dimensionamento de eletroduto, dimensionamento da proteção e o restante das coisas que são necessárias para a finalização do projeto, certo? E aí, como tem muito tempo, né, para ser realizado o projeto, eu vou deixar ali esse exercício, né, essa tarefa lá, essa ferramenta que o Moodle nos permite, né, funcional até um bom tempo aí, pelo menos um mês é a perspectiva que ele fique em funcionamento. Essa possibilidade de vocês fazerem um upload, certo? Não precisa definir essa semana, não. Você tem muito tempo para definir isso daí. Agora, eu recomendo que quanto antes vocês me enviem, melhor, né? Porque vocês já podem começar. Não precisa ficar esperando para não precisam ficar esperando muito tempo para
começarem a fazer o projeto de vocês, né? Bem, pessoal, então vamos aqui, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos aqui, Eu tenho, professor. continua, Eu não sei se pode o senhor falar. falou de onde a gente pode achar as cargas necessárias para determinados aparelhos, principalmente os de uso específico. Por exemplo, o ar-condicionado, máquina de lavar. Eu vi que alguns têm nos slides que o senhor passou. No próprio livro, nos próprios livros, qualquer livro que vocês tenham, acho que os meninos encontraram, eu não passo no Moodle, né, o livro em PDF, porque, enfim, questão de direitos autorais, né, a gente acaba sendo punido, mas se vocês encontrarem dando uma rápida procurada, alguns alunos já encontraram na internet, encontraram o Hélio Creder, o outro livro também, da editora Érica, o Severino Cavalim, o PDF deles, enfim, encontraram muitos livros. Infelizmente, na biblioteca, eu não encontrei no site da biblioteca, no cib.fal.br, e aí acabei que não encontrei por lá. Na biblioteca mesmo, né, fisicamente tem, mas eu acredito que ela não esteja em funcionamento. Talvez esteja só para pegar um livro, enfim, vou me informar melhor para ver como é que está o funcionamento da biblioteca, mas tem vários livros físicos, né? E no próprio Hélio Crédito tem uma tabela com várias potências diferentes, vários equipamentos, né, uma série de equipamentos com potências diferentes. Eu também, nas próprias normas das distribuidoras, também tem essas tabelas que são mais assim, informativas, né, dão mais uma noção dessa potência. Pode ter algum equipamento com uma potência levemente diferente do que está ali, mas não vai fugir muito. E aí eu tenho aqui, por exemplo, a norma lá da CELP, que é a Companhia Elétrica lá de Pernambuco, né? A da Equatorial, eu posso até dar uma procurada aqui para ver se tem. Eles atualizaram recentemente, não tinha nenhum nas de Alagoas essa informação, mas eu vou até dar uma olhadinha na da Equatorial, prometo dar uma olhadinha hoje. Se eu encontrar alguma com essa tabelinha, eu faço o upload ou no site ou no Moodle e informo a vocês. Mas, como eu disse, vocês podem, se você tiver acesso a esse grupo aqui que os meninos fizeram, né, certamente lá já deve ter quem, e se puderem colocar por lá algum link, alguma coisa para ajudar os colegas, né, para acesso ao livro, vai estar por lá. Qualquer livro da área de instalações, em algum ponto, vai ter essa ideia, né, de potência de equipamentos. Mas a questão das normas que são difundidas, que são feitas para serem difundidas mesmo, né, entre os projetistas, eu divulgo para vocês. Posso divulgar essa da CELP e também posso divulgar essa da Equatorial, caso eu encontre alguma tabelinha de potência de equipamento. Bem, pessoal, então vou aqui compartilhar aqui minha tela com vocês, né, para a gente ver agora com mais calma os, os slides que a gente acabou passando com uma certa pressa, né, depois de explicar a parte de iluminação. Pronto, só para recapitulando aí a última aula, a gente terminou essa parte de circuitos, de tomadas, já tem terminado, e de iluminação. Circuito de tomada não tem segredo, certo? É fase neutra e terra. Se você tiver na nossa região aqui, ou em estados ou cidades que tenham fase neutro 220 volts, então todas as tomadas serão fase neutro e terra. Onde tiver uma tomada, vai chegar a fase neutro e terra daquele circuito que você quis que a tomada pertencesse, né? Então, se for do circuito Professor, 5, vai chegar a fase neutro e terra do circuito 5. Oi. o terra é só para tomada, né? Isso. Assim, o que a Aí gente ele vem sempre de fala, onde, né? o terra? É do quadro de Terra vem de distribuição? na verdade, a origem mesmo do Terra, né? Ele vem lá do quadro, ele sai de um ponto aterrado, de uma haste. Eu vou ter uma haste de cobre, que tem hastes de 1,5 metro, de 3 metros de comprimento, as que a gente tem no laboratório para mostrar para vocês, né?
Então, age de 3 metros, e a gente colocou lá em frente ao CETEC, daquele bloco novo do CETEC, blocozinho branco espelhado. A gente colocou ali no chão umas 3 ou 4 hastes em locais diferentes, certo? No chão, já para mostrar para vocês. Então, a gente acabou colocando essas hastes no solo, e desse topozinho da haste, que é a partezinha que fica fora do solo, que eu vou colocar um fio, enrolar um fio ali, deixar ele bem preso. Tem um conectorzinho que o pessoal vende, vou deixar ele bem preso, aquele fio ali, e dali eu vou lá para o meu quadro, certo? Para onde no meu quadro eu vou ter um barramento parecido com esse, cadê os barramentos? Aqui, pronto, aqui, ó. Eu vou ter um barramento de proteção. Então, esse fio principal aqui que está chegando, ele sai do chão mesmo, literalmente, né, da terra, né, daquela haste que está aterrada, lá na entrada da sua instalação. Então, ela vai, sai dali, entra em algum quadro, em algum eletroduto ali no início da sua instalação, e vai chegar até o quadro de distribuição interno da sua casa, onde vai chegar um fio só de terra e vai ser ramificado aqui para quantos circuitos de tomada você tiver na sua casa, né, nesse barramento de proteção. Se tiver 10 circuitos de tomada, 2 circuitos de iluminação, provavelmente você vai sair com 10 condutores daqui. Os circuitos de iluminação não vão precisar de terra, a não ser que, se possível, aqui, se eu tiver internamente da minha instalação residencial luminárias metálicas, então você tem lá uma luminária de uma lâmpada fluorescente, geralmente as luminárias de lâmpadas fluorescentes tubulares, pode ser lâmpada LED tubular, como a gente tem também, qualquer luminária para lâmpadas tubulares, ela tem uma carcaça metálica. Então, se tiver alguma carcaça metálica, aí eu posso até mandar o condutor de terra para iluminação também. Mas, geralmente, é bem raro a gente encontrar essa aplicação no dia a dia, né? Mas é uma recomendação. Isso daí ajudaria, porque a grande funcionalidade do terra é evitar que a carcaça, a parte que eu posso encostar dos meus equipamentos, fique energizada por algum mau contato, algum contato entre fase e a carcaça, e aí cause um risco, né? Se estiver energizada a carcaça, você vai lá e encosta a mão, na hora que for subir ou fazer passar próximo àquele equipamento, vai e toma um choque, se a carcaça estiver energizada, né? A carcaça é a parte possível de você encostar, a parte externa do equipamento, passível de você passar ali, botar a mão e poder tomar um choque. Então, o condutor de terra, ele fica em contato, né, com a carcaça dos equipamentos. Ou literalmente em contato, como é no caso da luminária, você vai pegar o terra e colocar ali, ou no caso de uma tomada do novo padrão, deixa eu ver se tem uma tomada aqui, desse padrão novo de tomadas. Tenho aqui, né? Então, vou pegar uma tomada do novo padrão de tomadas, um plug, né? Esse terceiro pino aqui central do plug, ele, quando entra aqui nesse cabo e chega até o equipamento, ele vai estar conectado lá no equipamento, não a parte eletrônica interna do equipamento, mas a carcaça do seu equipamento, certo? Então, todo equipamento que tiver um plugzinho do novo padrão de tomadas, em algum momento aqui, esse condutor central, que é onde é conectado terra, lá na sua tomada, né? O plug, o condutor central do plug aqui, ele vai entrar em contato com a carcaça do equipamento que ele está ligando. Então, se tiver um computador, cadê a ligação aqui? Deixa eu botar. Se tiver um computador, a carcaça desse equipamento estará em contato com o condutor de terra, né? Ou se tiver uma máquina de lavar, uma geladeira, sempre a carcaça do equipamento estará em contato. Então, como a lâmpada não tem um plug, né, nenhuma tomada, não tem lógica de botar uma tomada, então a luminária é o contato direto do terra com a luminária, certo? Mas só quando você souber que tem uma luminária, e assim, se possível, né, não tem uma obrigatoriedade em termos de mandar o condutor de terra para o circuito de iluminação. Então, você vê aqui que
essas lâmpadas, né, o condutor de terra, só se tiver a luminária que vale a pena mandar. Se não tiver, não tem uso, né, para ele, se for de iluminação. Certo? Então, a gente falou, ok, mais alguma dúvida aqui? A gente falou sobre circuitos de tomadas, né, que é só mandar fase neutra de terra para toda tomada. Onde tiver tomada, lá na tomadazinha vai ter espaço para 3 condutores. Eu vou colocar esses 3 condutores aí, fase neutra e terra. Se tiver alguma cidade, em algum momento, lá na Bahia, por exemplo, em Paulo Afonso, que a gente tem 127 fase neutro, o jeitinho que está aqui, ó, fase vermelho, neutro, azul, e o terra, né, que tem que sempre vir. Aí, se for tomadas de 220 para equipamentos que funcionem a 220 volts, aí você manda a fase, uma das fases em um dos condutores aqui que vão para a tomada e umas fases diferentes no segundo condutor. E aí a diferença de potencial dessas duas fases será de 220 volts. Né? E manda terra também. Terra sempre vai com controle de proteção, sempre vai. Mas no nosso caso, como eu comentei, né, os 220 sempre estarão entre fase e neutro, não tendo a possibilidade aqui para o nosso estado e para a maioria das regiões do Nordeste aqui, a gente ter uma tomada bifásica. Né? Nossas tomadas só serão monofásicas. E aí passamos por circuitos de iluminação com comando simples, de 2 seções, o paralelo, né, o three-way, e o intermediário, o four-way, e ainda falei sobre os sensores. Né? Falamos sobre como ligar uma lâmpada a partir de sensores, que podem ser o sensor a fotocélula, o sensor de luminosidade, e o sensor de movimento. Né? Então, pode ser qualquer um desses sensores. Falamos sobre algumas recomendações para a passagem dos eletrodutos, desde a colocação do quadro de distribuição até a passagem de eletrodutos pelos pontos de luz no teto, depois descendo pelas paredes, para tomadas e para interruptores. Falamos pronto, aqui as recomendações, né? Aqui mostrando alguns elementos, alguns deles não tem nem simbologia, o sensor de presença aqui, né? É aquele que a gente às vezes encontra nas escadas dos prédios, você vai descendo ou no hall de um prédio também, de um determinado andar, vai andando ali no hall de acesso aos vários apartamentos, aí passou, ele vai sensibiliza pela presença, pode ser configurado o tempo que ele vai permanecer ligado depois de ficar sensível, depois de ser aceso, né, pelo movimento de alguém. Então, você pode ser tudo configurável na maioria desses dispositivos. E aqui, interruptores de 3 seções, de 2, de uma só. Esse aqui parece aquele interruptorzinho de cigarra, né, de campainha. Outros interruptores com a parte de lógica, né, de internet, etc. Enfim, tem uma série de tomada com interruptor. Esse elemento aqui não tem uma simbologia específica para ele. Ou você pode criar ou utilizar as duas simbologias separadas, o triângulozinho para tomada e o ponto e perdão, o triângulo para tomada e a bolinha para o interruptor, um do lado do outro, né? Duas tomadas num local só, também não tem uma simbologia específica para esse elemento, aí você pode botar 2 triângulos, um do lado do outro ali, ou um à frente do outro, já vi assim também, e definir esse elemento lá se for um elemento diferente, né, defini-lo lá se for uma simbologia diferente que você criou, pode criar, desde que esteja definida lá na legenda desse projeto. Certo? Aqui as caixinhas de passagem, aquela caixinha de parede, onde ficam interruptores e tomadas, então, vai ficar instalada lá e, efetivamente, eu vou colocar aqui nesses buraquinhos, né, observe que tem vários tamanhos diferentes, né, desses buraquinhos, tem os menores, os maiores, eles vão servir para a gente encaixar os eletrodutos. Então, vou encaixar meus eletrodutos aqui dentro e dentro dos eletrodutos vão sair aqueles fios, né? Então, aqui dentro da caixinha vai estar um monte de fio se conectando ou aproveitando a passagem de um lado para o outro. Pode ter uma caixinha quadrada,
essa caixinha aqui 10 por 10 centímetros, pode ser usada quando eu tenho, por exemplo, conexão de TV, antena de TV, alguma coisa nesse sentido, certo? Pode ser usada essa daqui também. Aqui são para eletrodutos aparentes, então quando você tiver eletrodutos aparentes, tem essas caixinhas de passagem aqui. Aqui para derivação, geralmente para teto a gente vai utilizar essa octogonal, certo? Então, caixinha para teto vai usar essa daqui, aí tem várias dimensões diferentes, e octogonais diferentes, enfim. Tem várias para cada necessidade, pode prever uma caixinha um pouco maior. Eletrodutos aqui, os flexíveis, naqueles amarelinhos flexíveis, que geralmente se vê, e aí permite uma passagem melhor, o telhado, para subir, né, do térreo, dos elementos de parede, das tomadas de parede, interruptores de parede, subir pelo teto, dobrar, já fica mais fácil utilizar o flexível, o conduto flexível, e o rígido, né, que é parece um encanamento de água mesmo, né, esse conduíte aqui. Tem deles metálicos, como esse exemplo, e tem os rígidos, que são de materiais poliméricos mesmo, né? E aí eles são feitos de forma que não propaguem chamas, tanto o plástico aqui, o polímero do flexível, do eletroduto flexível, quanto o do rígido, são feitos de materiais que não propaguem o incêndio, a chama, caso ela venha ocorrer, certo? E também tem os metálicos aqui, que são feitos mais em aplicações industriais, em residência a gente não utiliza tanto. Mas em residência a gente tem também o eletroduto rígido, que, como eu disse para vocês, parece um encanamento de água normal, né? E eles geralmente são usados no piso. E é usado no piso porque no piso, mesmo a gente às vezes não vendo, né? Mas sempre que você colocar algum peso ali em cima, pode haver um pequeno achatamento, e para evitar que esse achatamento acabe prejudicando o fio, os condutores internos dos eletrodutos, né, são colocados esses eletrodutos que já têm uma resistência maior a essa compressão que pode ocorrer quando o eletroduto passa pelo piso. Então, pelo piso, sempre o eletroduto rígido, e pela parede, pelo teto, né, abaixo, acima do gesso, o eletroduto flexível. Geralmente é assim que a gente divide. E aqui os fios, né, alguns exemplos de fios. Condutores, geralmente a gente vai utilizar eletrodutos, perdão, a gente vai utilizar os condutores flexíveis. Então, a gente tem um condutor flexível, que é aquele que a seção do fio é composta por vários pequenos fiozinhos. E aí isso permite uma maior maleabilidade do condutor. E também lembrando, né, que quanto mais grosso o fio vai ficando, vai ter um momento que, se for um fio só de cobre, vai ficar uma barra de cobre, né? Vai ter um momento que não vai dar para dobrar, porque é um fio muito grosso ali. Então, até os primeiros condutores se encontram ainda aqueles feitos por um único fio, né? Um condutor de um único fio, que ainda assim ele vai ficar um pouco mais duro do que esses que são feitos com vários fios, mas ainda é possível de se manusear. Mas depois de uma determinada seção, obrigatoriamente o fio vai ter que ser composto por vários fiozinhos aqui, não vai virar uma barra metálica, né, de cobre. Aí fica inviável. Aqui os elementos de parede, eles, dependendo da sua escolha, dependendo do seu projeto, eles vão estar conectados aqui, ó, chuveiro. Observe que o chuveiro, ó, não tem um interruptor, uma tomada, perdão. O chuveiro não deve ter uma tomada, certo? Por que o chuveiro não deve ter uma tomada? Lembra a gente falando tomada de chuveiro, mas na prática a gente não coloca uma tomada lá com esses 3 plugs, não, certo? A gente deixa só aqui o espelho do chuveiro, né, com esse buraquinho aqui, e a conexão é feita diretamente, os fios do chuveiro elétrico com os fios que estão vindo lá do quadro e passaram por esse eletroduto e chegaram aqui. Porque aquelas tomadas, mesmo aquelas com o buraquinho mais grosso, né, não sei se alguém já viu aquelas tomadas de 20 amperes, eu mostrei aqui nas últimas aulas, né, nas primeiras aulas.
Então, aquele tomada com buraquinho mais grosso, elas suportam no máximo 20 amperes, certo? Então, todos os chuveiros, pelo menos a maioria deles, né, vão passar de 20 amperes. E os chuveiros mais recentes, os chuveiros blindados, que têm potências acima de 6.000 watts, aí que vão passar mesmo dos 20 amperes. Então, acaba que você vai estar utilizando uma tomada ali, um plug, que não suportam adequadamente a corrente máxima que o seu dispositivo pode demandar no caso de você colocar na temperatura máxima ali, né? Então, acaba que não deve se colocar uma tomada, nem adaptar um plug lá no seu chuveiro, e sim conectar os fios que saem dele diretamente com os fios que estão chegando do circuito, né, lá do quadro de distribuição, nessa caixinha de passagem aqui alta, né? Então é assim que se faz. Aqui outra caixinha, né, de outro conjunto do interruptor de 2 seções, um interruptor de 1 aqui, uma tomada chegando fase de ultriterra, uma tomada baixa. E a gente tem aqui algumas alturas, né, padrão. Geralmente, interruptores, tomadas médias, né, vão ficar 1,10 m, tomadas baixas a 30 centímetros e tomadas altas para chuveiros, ar-condicionados e outros equipamentos que vão ficar mais altos, 2,20 m, 2,10 m, alguma coisa nessa faixa aí de altura, certo? O quadro de distribuição aqui, 1,5 m, um pouquinho mais alto, 1,5 m de altura. Sim, como eu comentei, né, os eletrodutos... Carregou. Vocês estão me ouvindo? Será que ficou no mudo aqui? Deixa eu ver. Não, está me ouvindo. Esses elementos, né, de parede, geralmente, pessoal, vão ser conectados pelo teto, com os elementos de teto, os pontos de luz no teto, vai ser tudo conectado pelo teto. Mas também pode ser pelo piso. Quando é que logicamente, que conectar elementos pelo piso, né, vai demandar ali uma mão de obra maior, porque eu vou precisar, logicamente, se for uma reforma, por exemplo, vou precisar quebrar o piso, vou precisar, além das paredes, vou precisar quebrar o piso, que já é bem mais trabalhoso do que paredes. Geralmente só uma pintura ali, um reboco, uma pintura já resolve, né? E mesmo em obra, né? Também sair quebrando o piso aqui dá bem mais trabalho do que ir pelo teto, que geralmente vai ter ali um gesso, um PVC ali, para que seja escondido por cima desse elemento os eletrodutos, ou seja, não tenha que quebrar nada. Só em alguns casos que a gente acaba vindo pelo piso mesmo, geralmente a conexão do ponto, se for uma casa, né, do ponto do quadro geral, né, do ponto de entrega dos circuitos lá da concessionária para a sua casa, ele vai estar no muro da casa, esse ponto, onde vai estar o seu medidor, etc. E aí, dentro da casa, como eu saio do muro para a parte interna da casa, é uma região que geralmente não vai ter uma coberta, né? Então não vai ter laje ali, nem gesso para passar esse eletroduto pelo teto, acaba vindo pelo piso mesmo. Então, primeira entrada no quadro de distribuição, muitas vezes acaba sendo pelo piso. Então, você vem aqui pelo piso e chega no quadro. Já do quadro para os circuitos, para as tomadas e para a iluminação, né, que são chamados circuitos terminais. Então, quando eu saio do quadro e vou para os circuitos terminais, aí você já vem pelo teto mesmo. Vou aqui para os pontos de iluminação no teto, tal, então já vem cortando por cima. Pelo piso, vem do quadro geral para o quadro parcial, né, interno da casa, e daqui sai pelo teto os eletrodutos que vão procurar aqui tomadas e interruptores e lâmpadas na sua casa, certo? Aqui alguns exemplos, né, os elementos de parede aqui com as caixinhas de 4x2, pode ser em polegadas aqui, 4x2, então aí aproximadamente, aqui a gente conhece mais, né, aqui por
10 por 5, né, centímetros. Também não é incomum você encontrar no mercado o pessoal falando caixinha 4 por 2 e 4 por 4 em polegada, mas 10 por 5 ou 10 por 10 também é a mesmas dimensões, né, da caixa. E aí nos eletrodutos rígidos, com essas curvas e essas conexões, as caixas octogonais, né, de 8 lados diferentes, enfim, isso aqui são as escolhas. Aqui, como eu tinha comentado com vocês, ó, olha aqui esse exemplo bem interessante, eu peguei lá é um fabricante que tem uma apostilazinha, né, de instalações elétricas, encontrei na internet, tem alguns exemplos. Então, aqui a gente tem um quadro de medição, certo? No muro da casa, na parte externa da casa. Então, aqui essa área aqui não tem uma cobertura, não tem uma laje. E, finalmente, eu chego aqui com a porta principal da casa, né? Que dá acesso a uma sala. E da sala você vai para os outros cômodos, tem um hall aqui que vai dar acesso a esse quarto 1. E decidiu-se colocar o quadro aqui na entrada, quadro interno, né? O quadro de distribuição, quadro parcial dentro da instalação. E externamente, o quadro principal, né, o quadro que vai estar o medidor, que vai estar o disjuntor geral da sua instalação. Então, desse ponto do quadro do medidor até o quadro de distribuição, não tem um teto e não tem paredes. Então, logicamente que eu vou mandar pelo piso. Vou fazer essa conexão aqui pelo piso, certo? E aqui, desse ponto aqui, a gente vai ramificar. E aqui, vocês já fizeram, né, o projeto, pelo menos 25 de vocês já fizeram o projeto e mandaram lá pelo AVA. E aí você vai escolher aqui, você vai mandar do quadro para alguns pontos no teto, e depois de pontos no teto, entre eles, até que todos os pontos no teto vão estar chegando ao eletroduto. E de cada ponto no teto eu vou descer para os elementos de parede, que são tomadas e interruptores. Observe aqui que a simbologia utilizada é um pouco diferente da nossa, né? A gente tem aqui as tomadas como sendo pequenas circunferências e os interruptores como sendo esses S aqui, certo? Então, o interruptorzinho é o S e as tomadas são... e aqui você já observa um Szinho diferente desse do quarto, né? E aqui você já vai observar outra coisa. A sala, ele tem dois acessos. Ou posso estar entrando pela entrada principal, ou posso estar saindo da sala também por essa saída aqui, né? Então, é interessante controlar de 2 locais diferentes. Então, aqui provavelmente essa simbologia vai ser de 2 interruptores paralelos, 2 interruptores three-way. Vamos ver aqui como é que foi a escolha da passagem dos eletrodutos. Como eu tinha comentado, né, já usa uma simbologia um pouco diferente do que está na norma. Na norma é só um tracejado normal, não precisa dessa bolinha no meio aqui, quando indica que o eletroduto está passando pelo piso. E um traço contínuo quando indica que o eletroduto está passando pelo teto ou pela parede. Dá no mesmo, né? Aqui o autor aqui acabou decidindo colocar esse tracejado com pontinho pelo piso, contínuo pelo teto, e esse tracejado aqui pela parede, né? Como eu disse, a simbologia que você preferir utilizar pode ser utilizada, não tem nada que obrigue atualmente em norma uma simbologia específica, desde que ela esteja, logicamente, prevista na legenda, né? Então, estando lá previsto na legenda, você pode escolher uma simbologia para eletrodutos pelo piso, pelo teto ou pela parede, como você desejar, mas geralmente a gente vai utilizar essa daí, né, o tracejadozinho pelo piso e contínuo, parede e teto, certo? Mas aqui ele veio pelo piso, do quadro geral até o quadro de distribuição, depois do quadro de distribuição saiu pelo teto, chegou no ponto de iluminação, e do ponto de iluminação desceu para os 2 interruptores paralelos e para a tomada de 3 do circuito 3 aqui, né?
e para essa tomada também no circuito 3. Ele poderia ter vindo aqui com... Observe que já tem 5 ramificações aqui do ponto de iluminação no teto, né? Então, ele poderia vir com a sexta para cá, mas acabou preferindo vir pela parede mesmo. E essa conexão aqui entre esse interruptor e essa tomadinha vizinha a ele foi feita ali lateralmente, não precisa nem botar nenhum elemento entre eles, né? Já subentende-se que esses dois elementos estão um próximo ao outro, e aí vai ter um pequeno eletroduto passando ali, mas o suficiente para permitir o funcionamento adequado dele, certo? Então, essa configuração aqui apresentada, né, na vida real, assim, em 3 dimensões, numa visão em perspectiva, ela acaba virando essa daqui. Então, aqui o que eu tenho? Elementos de parede, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de parede aqui. Então, aliás, 7, né, com o próprio quadro. Então, aqui dentro da sala, eu tenho o quadro, 1, 2, 3, 4 tomadas e 2 interruptores, certo? E só o ponto de iluminação no teto. Então, vou fazer aqui, vou sair do quadro geral para o quadro parcial interno, né, pelo piso, ó, saio pelo piso, chego no quadro interno, certo? Vou sair aqui com um elemento só do quadro, um eletroduto só para o ponto de iluminação no teto. Então, aqui está meu quadro, saio para o ponto de iluminação no teto, cheguei aqui. E do ponto de iluminação no teto, eu vou sair para os elementos de parede. Cada uma das paredes sai uma ramificação. Deixa aí, cada uma das paredes sai uma ramificação. Todas as tomadas são baixas. Todas as tomadas são, aliás, são 3 tomadas. Não, 4 tomadas. 1, 2, e essas 2 nessa parede, né? Esse daqui é a tomada, essa é a tomada, essa é a tomada e essa é a tomada. E 2 interruptores na altura média, né? Que é a altura normal do interruptor. Um interruptor em cada lado, um paralelo em cada, próximo a cada porta, né? De forma que eu consiga entrar por aqui, ligar a luz, ficar aqui na sala. Depois que eu for saindo para o meu quarto, eu consigo desligar a luz aqui e sigo para quarto ou para algum outro cômodo. Aqui tem uma outra configuração, um pouco maior, né? A continuidade desse circuito. Depois desse primeiro cômodo, tem um segundo, um terceiro. E a gente observa que do quadro, decidiu-se aqui vir tanto com uma ligação para a sala, para o primeiro cômodo, como com uma ligação também para a copa, que é o segundo cômodo. Mas já para a cozinha, eu já interligo direto a copa com a cozinha. Eu não preciso trazer um novo eletroduto do quadro para ir lá para a cozinha, não. Eu vou, faço a conexão desse quadro com os elementos próximos aqui, e depois o da cozinha, eu já ligo da copa da cozinha aqui, mais perto, né? Desnecessário ver todo esse caminho do quadro de novo até a cozinha. Já liga da copa para a cozinha aqui, já está resolvido o problema, certo? Então, no passo a passo, né, da passagem dos eletrodutos, primeiro, eu saio do meu quadro parcial aqui da minha casa, né, para os pontos de iluminação no teto e de alguns pontos de iluminação no teto entre si já. Depois de todos os pontos de iluminação no teto estarem conectados, a gente vai descendo deles para as paredes, certo? Peguei esses pontinhos aqui de iluminação, esses azulzinhos aqui de cima. Depois deles, eu vou e desço para os elementos de parede. E quando eu tiver muitos elementos na mesma parede, eu posso fazer aqui também, ó. Eu vou fazendo o corte na parede, e já vai ficando aqui um do lado do outro, certo? Já vai ficando aqui um do lado do outro. Professor, por que não fica representado na planta baixa isso? Por exemplo, no primeiro cômodo está saindo do quadro de distribuição, dá para ver na perspectiva, um cabinho amarelo que está se ligando à tomada na parede, no segundo cômodo. Só que na planta baixa não dá para ver essa ligação, só dá para ver o tracejado. Qual é a ligação que você está se referindo? Saindo do quadro verde. Quadro. Tem aqui o quadro. Ele está descendo, né? E está indo se ligar lá na tomada do segundo cômodo. Sim, entendi. Deixa eu ver aqui do quadro.
Foi essa daqui pelo piso, ó. Essa daqui sim. deve ser algum circuito especial, esse daqui. Mas foi pelo piso que ele veio, e veio direto para cá. Isso não é muito comum de ocorrer, mas pode ocorrer também, né? Como foi mostrado aqui, pode ser que ocorra também. Geralmente eu gosto de sair do quadro diretamente para uma tomada em apenas casos de tomada de uso específico, e tomada de uso específico com uma corrente muito elevada, como é o caso dos chuveiros. Por que eu faço isso? Já pensando no próximo passo, depois desse desenho, né, que é o dimensionamento. Então, o que influencia o dimensionamento? Eu acabo não colocando circuitos de chuveiro elétrico, o fase neutro de terra do chuveiro elétrico, junto com o circuito de iluminação, ou junto com outro circuito de tomadas de uso geral, ou com qualquer outro circuito. Eu boto um eletroduto próprio dele, do quadro, até o chuveiro. Se eu tiver 4 chuveiros, eu vou ter, numa casa do mesmo pavimento assim, de um único pavimento, eu vou sair com 4 eletrodutos saindo do quadro até os chuveiros. Eu acabo fazendo essa escolha porque a cada condutor, a cada circuito a mais que eu tenho dentro do eletroduto, que já tem o circuito de chuveiro, eu acabo, para compensar esse circuito a mais, tendo que colocar um condutor cada vez mais grosso dentro do chuveiro. Então, geralmente, eu recomendo, na pior das hipóteses, colocar o circuito do chuveiro com mais um, certo? E aqui foi feita a escolha de vir pelo piso, né, já que é uma tomada baixa, então ele acabou vindo pelo piso, não entrando aqui na caixa de passagem de teto, vindo logo direto dele para a tomada, né? Então, provavelmente, esse cômodo aqui deve ter, essa copa, né, deve ter algum equipamento de uso específico, alguma coisa nesse circuito 5 aqui que justificou isso daqui, mas não é algo normal, vamos dizer assim, né? Não é algo corriqueiro. Da mesma forma que foi ligado pelo piso também, ó, esse outro caminho aqui que o mouse está fazendo. Uma outra tomada lá dentro. Então, vem essa outra tomada aqui, 2 outras tomadas, né, pelo piso, essa daqui do circuito 6 e depois segue para essa daqui do circuito 6. Então, essas 2 tomadas aqui estão sendo conectadas também pelo piso. Não é algo muito corriqueiro isso de ocorrer, não. Deve ter alguma justificativa aí que não foi explicada, algum equipamento específico aí. Geralmente, a gente liga logo o teto, depois de ligar o teto, desce para as paredes e está resolvido. Alguma dúvida mais sobre esse projeto? Aqui no último cômodo, né, na cozinha, aí está o normal já, né? Primeiro, liguei da copa para a cozinha, então daqui da copa, ó, do terceiro para a cozinha, e desse ponto de iluminação no teto desceu para as paredes, aqui, com exceção dessas tomadas aqui da cozinha, que já foram alimentadas lateralmente aqui pela parede, né, por esse eletroduto que estava na copa. Então, já segui aqui direto na parede e cheguei nessas tomadas da cozinha. Aqui a gente tem uma luminária de parede, né, uma arandela, aqui nesse ponto. E aqui eu tenho até essa simbologia aqui, já lembro, isso aqui é um local alto, né, essa simbologia aqui geralmente com um quadradinho, com um tracinho, deve estar bem pequenininho aí no celular de vocês, depois vocês olham no slide, mas essa simbologia aqui é uma simbologia de uma cigarra, de uma campainha, certo? Geralmente o pessoal vai e coloca essa caixinha, esse quadradinho com esse tracinho aqui. E depois continua o circuito, né, para os cômodos vizinhos, foi só um retrato que foi tirado aqui, uma parte do projeto original, que foi retirado e apresentado aqui. E tem esse exercício que eu vou fazer com vocês, pessoal. Deixa eu ver que horas são. Pronto. Então, temos 40 minutos aí para fazer esse exercício. Minha régua. Vou fazer aqui o desenho no meu quadro e vocês vão escolhendo comigo o local as escolhas, né? A gente vai fazendo juntos as escolhas de onde colocar o quadro, onde passar o eletroduto,
onde o tipo de iluminação que a gente vai escolher, se é uma iluminação de... Aqui teria, teoricamente, né, que fazer, antes disso, do desenho, que a gente já vai começar aqui, a previsão de tomada de iluminação, certo? Teria que fazer a previsão de tomada de iluminação, então essa sala tem 6 por 4, tem 24 metros quadrados, com uma determinada perímetro, aí 6 mais 6, 12, mais 10, mais 8, né? 20 metros quadrados, 20 metros de perímetro e 24 metros quadrados de área. O hall aqui também, lembrando que mesmo que não tenha uma parede, né, em alguns pontos dos cômodos, ou seja, uma porta, por exemplo, você fecha o ambiente, né, como se fosse um retângulo. Aqui o hall, especificamente, vai ter uma parede só, aí uma porta no quarto, e para a cozinha nem porta deve ter, né, deve ser o acesso direto, sala, hall, cozinha. Aí o banheiro tem as paredes, né, e a porta aqui, então geralmente a gente fecha esse perímetro, mas aqui, certamente no hall não vai passar de uma tomada, né, uma tomada só. No quarto vai ter um número maior de tomadas, na cozinha aquela regrinha lá das 3 primeiras tomadas de 600, do quarto em diante de 100, eu vou pegar o perímetro de 3,5 metros, 3,5 metros. Então esse é um passo inicial, a gente já vai iniciar sabendo dessa informação já, certo? Deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar aqui as paredes sem... sem essa largurazinha, né, assim direto. Eu mudo aqui a tela para vocês verem o meu desenho. Então, vamos lá para o quadro. Dar uma ajeitadazinha aqui na tela, descer um pouquinho aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho meu cômodo, né? Tenho o quarto-sala, sala, hall, cozinha e banheiro. E vamos aqui distribuir. Então, já vou pegar uma colinha aqui para ver a quantidade de tomadas que eu tenho. Eu vou anotar aqui no cantinho. Sala, vão ter aqui 1, 2, 3, 4 tomadas. Quarto, vão ter aqui 1, 2, 3 tomadas. Banheiro vai ter aqui uma tomada só, né? Acima do lavabo, uma tomada de uso geral, e uma tomada, tá dando para enxergar aqui, tomada de uso específico, que é a do chuveiro. E aqui eu vou ter ainda o hall, né, que é uma tomada só, e a cozinha. Uma tomada de uso geral, e a cozinha que a gente vai ter aqui 2 tomadas de uso geral. Não, 2 tomadas de uso geral e 3 de uso específico. 2 TUG e 3 TUI. Certo? Então, isso aí foi o dimensionamento, aquela previsão inicial, né, que deve ser feita quando a gente tiver deixa
Deixa eu voltar lá para ver vocês, que deu para enxergar aí. Então, aqui, vamos dividir agora os pontos de iluminação e vamos dividir aqui também as tomadas, né? E aí, se você não tiver, logicamente que vocês, como arquitetos, na hora que estiverem analisando, prevendo um projeto, vão ter uma noção. Sim, algumas perguntas ali que eu passei direto não vi, desculpem. Foi Everton perguntou qual seria a representação no diagrama de um sensor. Não tem regra, não tem essa obrigatoriedade. Você pode criar uma simbologia para o sensor. E é obrigatório ter legenda, é obrigatório. Todo projeto elétrico tem que ser acompanhado no seu desenho, ali na prancha, né, ao ladinho ali, em algum local, a legenda do projeto, certo? Vou apresentar para vocês aqui alguns projetos de ex-alunos que foram realizados. A gente dá uma olhadinha aqui, faz uma pequena análise de erros, acertos que eles têm. Então, aqui, ó, vou desenhar os pontos de iluminação. A norma não prevê um número de pontos de iluminação, a princípio, não obriga, né, o número de pontos de iluminação, mas ela só faz uma exigência em termos de potência de iluminação. Então, se você tem um quarto aqui e acha necessário, pode botar 2 pontos de iluminação aqui no quarto, ou aqui na sala, 2 pontos, ou na cozinha, até no banheiro, qualquer lugar você pode botar mais de um ponto de iluminação. Mas se o local não for tão grande, deixa um só. Cozinha, hall, banheiro, até no quarto aqui ficou um pouco fora de proporção aqui, ficou meio grandão aqui o quarto em relação à sala. A sala que é um pouco maior, aquele nosso projeto da sala é o maior cômodo, né? Então aqui pode botar 1 ou 2 pontos, e eu vou fazer algumas análises, vamos botar, né, 2 pontos aqui na sala, vou botar vamos deixar de preto mesmo. Colocar 2 pontos de iluminação aqui na sala, 1 ponto no hall, 1 na cozinha, 1 no quarto, 1 no banheiro, certo? Coloquei os pontos de iluminação. E agora eu vou definir onde é que vão meus interruptores, né? Onde é que vão meus interruptores aqui? E aí, na escolha do local do interruptor, também vai acabar indo aí o tipo de controle que eu vou ter dessas lâmpadas, né? Se eu vou controlar de um interruptor de uma seção, ou se eu vou controlar de um interruptor de 2, ou se eu vou controlar de um interruptor, 2 interruptores three-way, ou é necessário 3 locais diferentes, eu vou usar 2 three-way e 1 four-way. Então, como é que eu vou fazer essa escolha? Ou algum sensor, se você quiser em algum momento, para uma iluminação específica, externa, por exemplo. Então, geralmente eu faço assim, ó, quando eu estou olhando na casa, em termos de interruptores paralelos ou simples, né, o three-way, eu acabo procurando ambientes que dão acesso a mais de a um ambiente. Então, aqui eu vou entrar pela parte externa da casa. Logicamente, que quando eu entrar na minha sala, eu vou querer ligar, né? Então, vai ter que ter um interruptor aqui. Certo? Mas aí eu estou aqui na sala, tal, fiz alguma coisa na cozinha, aí vou dormir depois. Terminei aqui, voltei, vou lá, desligo o interruptor, aí venho no escuro, né? Tropeçando em tudo aqui e tal, para entrar no quarto. Então, não é uma boa ideia, né? Era bom ter, como eu tenho a sala, eu tenho o acesso externo aqui, e tenho também um acesso para o hall, cozinha e quarto, é bom eu ter um controle duplo aqui. Eu tenho um controle em 2 paredes diferentes, né? Das mesmas lâmpadas, né? Dessas mesmas 2 lâmpadas aqui, desses mesmos 2 pontos de iluminação em 2 paredes diferentes. Então, eu vou colocar uma lâmpadazinha aqui, um interruptor aqui. E aí, como eu vou controlar 2 lâmpadas por 2 interruptores posso controlar de forma conjunta aqui, né? Então, esse daqui liga os 2, esse aqui liga os 2. Não é um interruptor comum, é um interruptor paralelo. Então, ele é todo pintadinho, todo pretinho. Bom, eu já defini aqui o meu circuito de iluminação da sala, certo? Está definido aqui já. Agora, eu vou para o circuito de iluminação do quarto.
No quarto, se você quiser, você pode colocar também 2 pontos. Se souber onde é que vai ficar a cama, tiver uma previsão do local da cama aqui, você vai lá e é interessante ter um controle da iluminação na parede do quarto, uma das paredes do quarto, e no próximo à cama. Mas também, se não quiser, não tem problema não. Deixa aqui, o cara se levanta, desliga e depois volta, né, para a cama, não tem problema não. Então, aqui, outra coisa também, não é interessante, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso, colocar interruptor no fechamento da porta, certo? Aqui, por exemplo, essa porta aqui vai fechar para onde? Ela vai fechar para cá, né? Aqui vai estar aqui a porta, ela vai fechar para cá. Então, não é legal colocar um interruptor aqui. Na hora que eu faço a abertura, ela vai abrir para cá, né? Na hora que eu faço a abertura, é interessante que o interruptor esteja próximo aonde ficaria a maçaneta da porta, né? Aqui na abertura. Então, se eu estou abrindo a porta aqui, essa porta aqui é assim, ó. A porta que abre para cá, aí o interruptor está aqui nesse ponto, certo? E não aqui. O cara vai abrir aqui, vai entrar, o pior ainda, por trás da porta, né? Aí é inimaginável. Colocar o interruptor por trás da porta. Não façam isso, certo? Mas aqui, geralmente, eu não coloquei a espessura da parede aqui, mas tem uma paredezinha aqui. Eu vou tirar essa porta, certo? Para não... Desenhozinho aqui, a mão é pequenininho, então, para não poluir tanto, vou tirar as portas. Mas deu para entender essa minha explicação, consegui me fazer entender. Não colocar aqui, não colocar os meus interruptores no lado de abertura, onde a porta vai ficar, na parede em que a porta vai ficar após aberta. Colocar na parede que ficaria ali o fechamento da porta, né, com ela fechadinha. Então, vou deixar aqui, porque depois eu abro, eu já ligo aqui meu interruptor. Mesma coisa aqui no quarto, abrir a porta, aqui a porta vai ficar aberta, encostada nessa parede, não vou colocar nessa parede, vou colocar nessa daqui. Cozinha não tem porta, né? Então, mas eu vou colocar aqui também. Você pode, entrei aqui, já venho aqui pela esquerda. Banheiro, não vou colocar aqui meu interruptor, vou colocar ele aqui, ó. Então, e falta o interruptor do hall, né? O hall, você pode colocar, aqui vai ser, vou colocar do lado aqui, ó. Certo? Vai ficar 2 interruptores, um do lado do outro. Um simples para o hall e um paralelo para a iluminação da sala. Certo? Para esse elemento. Então, a iluminação está escolhido. Os elementos que vão ter um controle simples, duplo não teve nenhum. E vai ser diferente, só para a gente estudar, para fazer o teste, eu vou colocar 2 lâmpadas aqui no quarto. Aí vou colocar um duplo, certo? Só para ficar diferente do gabarito lá do autor. E aí as duas vão ser divididazinhas aqui no meio, né? Certo? Então isso aí é uma simbologia do interruptor de 2 seções. Se quiser ligar uma parte do quarto, outra parte, você liga ali. Bem, iluminação foi feito. Vou fazer as tomadas agora, né? Vou fazer as tomadas, escolher as tomadas. A sala tem 4 tomadas. Se a gente não tiver ideia de onde colocar essas tomadas, não tiver ainda uma previsão que seja do layout aqui, dos móveis, dos equipamentos eletrônicos que possivelmente vão estar ligados, então a norma até recomenda colocar essas tomadas espalhadas, né, uniformemente nas paredes. Então, se tem 4, coloca meio que uma em cada lateral aqui do retângulo, né, da sua instalação. Então, colocaria uma aqui embaixo, uma aqui em cima, aqui do lado, aqui. Então, colocaremos 4 tomadas aqui, certo? Poderia ser uma aqui. Sim, as alturas, né? Em relação às alturas das tomadas, a gente vai ver nas instalações a maior quantidade de todas, em termos de tomadas altas, médias e baixas, de tomada baixa. Então, você vai ver muita tomada baixa na instalação. Algumas tomadas médias
E as tomadas altas vão ser concentradas ali apenas, geralmente, nos banheiros, ou no ar-condicionado, ou num... É uma raridade, você ter tomadas, vão ser exceções, as tomadas altas, só para equipamentos de uso específico, né? Mas tomadas baixas vão ter bem maior quantidade do que tomada média. Tomada média é aquela tomada que vai ficar acima de uma bancada, por exemplo, na cozinha. Em salas não tem bancada, né? Então, vai ter aqui uma sala de TV, tá, uma coisa ou outra, você vai colocar a tomadinha baixa mesmo, colocar ali um rack, alguma coisa, não vai ter nada, uma bancada, uma pia ou alguma coisa mais alta ali, na altura acima da sua cintura, né? Então, não vai ter nada nesse sentido, numa sala. Então, geralmente, vou colocar tomadas baixas na sala. Mas lembrando, isso aqui é sempre bom a escolha, né, a realização do projeto elétrico, na verdade. Quando eu já tenho uma ideia dos móveis, uma ideia da localização desses elementos, né? Se não tiver, pode ser que haja alguma modificação em algum momento. Pronto, coloquei as 4 tomadas da sala, então ok aqui, essas 4. Vamos agora para o quarto. No quarto eu tenho 3 tomadas de uso geral, né? E aí eu vou botar aqui, eu não sei nem onde é que vai ficar a cama, a bancada, provavelmente aqui deve ser um guarda-roupa, eu não tenho muita ideia de espaço. Vamos botar aqui, uma aqui, e a outra aqui, assim. Pronto. Não coloquei nenhum aqui, eu acho que talvez aqui seja um guarda-roupazinho, alguma coisa. E aqui, não sei, talvez a cama, a TV, enfim, vamos deixar assim, certo? O banheiro, aqui deve ser a pia, provavelmente, né? Ou aqui o vaso, a piazinha por aqui, então vai ter que ter uma tomada média em cima da pia do banheiro, só metade pintada. E o chuveiro, vou botar aqui nessa parede. O chuveiro, a tomada toda pintadinha, né? Tomada alta. Toda pintadinha. Com licença. Eu tô Oi. ficando confusa com essa história, porque o senhor disse que não era para ter tomada no banheiro, na parte do chuveiro. Eu disse isso? Quando eu disse isso? Não é para colocar o chuveiro elétrico que Sim, liga a gente diretamente. fala, como eu disse, né? Eu acabo falando tomada, né? Mas a tomada é o ponto de chega a energia, não necessariamente vai ter esse elemento aqui, certo? Não vai ter esse elementozinho aqui, vai ser só os condutores que vão chegar aqui nesse ponto alto, vai precisar de uma caixinha retangular daquela, né? Vou colocar lá a minha caixinha, tal, com os buraquinhos aqui, que eu mostrei para vocês, né? Em cima, embaixo, nos fundos, aquela caixinha vai precisar de toda a infraestrutura de eletroduto, de tudo para chegar aqui. Só não vai ter o espelho com a tomada em si, mas vai ter todo o conjunto para chegar aqui e depois eu só faço ligar os fios, né? Não vai ter esse elemento por quê? Porque não vão chegar 3 fios aqui, eu vou pegar os 3 fios e ligar direto com os fios do chuveiro, certo? Então, a gente acaba chamando de tomada de No uso caso dos específico. lugares que tem essa tomada, foi a pessoa que optou por colocar, porque eu já fui em banheiro que tem essa tomada. Tem, mas é de forma errada. Não deveria ter, entendeu? Ah, Não sim. ter esse espelho aqui, não deveria ter. Deveria só chegar os fios, né? Que estão conectados aqui, os fiozinhos mais grossos, né? Ou de 4 ou de 6 milímetros, deveriam chegar aqui os fios. Mas a tomada em si, o elemento em si, não deveria existir. Eu deveria pegar esses fios direto e conectar nos fios do chuveiro elétrico, entendeu? Mas, de toda forma, pelo jargão já, eu acabo utilizando o nome tomada de uso geral, mesmo sem ter
esse elemento final aqui, que é a tomada, efetivamente, né? O espelho, os plugzinhos aqui, onde eu vou conectar, até porque no chuveiro não deve vir um plug, né? Não deve ser conectado um plug no chuveiro. Eu devo pegar os fios direto do chuveiro, já conectar. Por isso que o próprio fabricante do chuveiro não manda o plug. Se você for ver qualquer loja de material de construção, um chuveiro, ele não vem com plug. Pode observar. Ele não vem com esse plugzinho dos três contatozinhos, não vem. Vem só fase, neutro e terra, certo? Um fiozinho geralmente preto ou branco, que é a fase, o neutro azul claro e o terra verde, ou verde e amarelo. Vem só esses 3 fios soltos, não vem com plug. E aí, às vezes, chega na casa do eletricista, vai, compra um plug, e teoricamente, se fosse para vir, ele já viria de fábrica com plug, e compra a tomada, que também é desnecessário. Então, não precisa nem de plug, nem do espelho da tomada em si. É só ligar direto os fios do chuveiro nos fios que estão saindo do quadro e chegando nessa caixinha aqui de passagem, né? Tá? Então, era isso daí que eu quis dizer naquela frase. Ok? Professor, Pode falar. nas tomadas da cozinha, aqui a gente já faz aquele cálculo e acha aquele valor normalmente de 3 de 600, né? Uhum. VA. Elas já são a de uso específico, não teria um a mais. Vamos dizer. Não, aqui, ó, geralmente quando você faz aquelas continhas que a gente faz para sala, quarto, cozinha, baseado em perímetro, em área e tal, na verdade em perímetro, né, para tomadas, aquelas continhas são para previsão de tomadas de uso geral, TUG, certo? Então aqui provavelmente foi feita a conta e deu 2 tomadas só. Pelo perímetro aqui, foram só 2 tomadas. Vamos fazer aqui só para ter. Acho que não tem. Vou fazer aqui só para vocês verem aqui. Provavelmente vai dar 3,5, vai dar menos ou algo em torno de 7 metros, né? Algo em torno aqui de 7 metros para dar 2 tomadas, certo? Não dá para fazer, porque não tem todos os lados. Mas, enfim, vai dar algo próximo de 7 metros. 7 é um pouco abaixo, para dar 2 tomadas. Eu lembro lá na cozinha de 3,5 e 3,5, né? Então, se deu 2 tomadas aqui, que eu peguei no projeto, já dei uma olhadinha aqui no gabarito, deu 2 tomadas de uso geral, 2 de 600. Se fosse 8 metros de perímetro, daria 3 tomadas de uso geral, as 3 primeiras de 600. Se fosse, no caso aí, 3 vezes 3,5 dá 10,5, né? Se fosse 12 metros de perímetro, daria 4 tomadas, as 3 primeiras de 600 e a quarta de 100. E aqui é tomada de uso específico. Então, tomada de uso específico não é contabilizada nas tomadas de uso geral, certo? Porque eu acho que naquele primeiro exercício que o senhor mandou, que tem aquela tabelinha, não tinha essa diferença, acho, lá na tabela, né? Dizendo que era TUG ou TU. Aí acho que eu só botei as de uso geral, mas eu achei que essas de 600 também já eram as específicas. Mas Não, tem que as acrescentar específicas- essas gerais e fora as específicas. Exato. Se você olhar nos slides da parte 1, tem tomadas de uso geral e tomadas, deixa eu ver se eu encontro aqui, e tomadas de uso específicas não estão contabilizadas no número de tomadas de uso geral. Deixa eu pegar aqui, pronto. Aí, quando for as específicas, no projeto eu boto a potência diferente. Isso, aí tá aqui, ó. Foi calculado, né, o perímetro do ambiente e tal, não sei o quê, deu aqui o perímetro da sala, da cozinha, que vai de 3,5 em 3,5, copa, cozinha, sala vai de 5 em 5, e aqui previ a tomada de uso geral, e do lado, sem ter nada a ver com a tomada de uso geral, posso ter tido 15 tomadas de uso geral. Se não tiver nenhuma de uso específico, é 0 aqui. Se tiver uma, bota 1. Se tiver 2, bota 2. Não tem uma relação entre a quantidade de tomadas de uso geral
ou o perímetro, ou a área, ou qualquer outra característica com a necessidade de tomada de uso específico. Se tiver um equipamento de uso específico ali, ele vai ter que ter uma tomada de uso específico para ele. Então, aqui, por exemplo, a geladeira foi uma tomada de uso específico, afinal de contas, ninguém fica ligando e desligando geladeira, ou ligando e desligando um freezer, o que quer que seja numa casa, né? Torradeira elétrica, torneira elétrica, é uma potência elevada, né? É uma potência, é uma resistência como se fosse um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica. Então, é necessário uma tomada de uso geral, vai ser mais de 10 amperes aqui. Aí chuveiro, máquina de lavar, lava roupa, não tem ar-condicionado, mas se tivesse ar-condicionado aqui, em um dos cômodos, eu colocaria como uma tomada de uso específico também, certo? A mais do que as previstas já para o uso geral. Então, você sempre... Aí, todas essas específicas, o senhor recomenda botar uma ligação direta com o quadro distribuidor? Não, eu só recomendo fazer isso quando a corrente é muito alta. Como, por exemplo, o chuveiro é uma potência, vai ver a potência aqui, ó. Olha o chuveiro, 5.600. Ou a torneira elétrica, é quase a mesma coisa que o chuveiro, 5.000. Já a geladeira são 500 só. Máquina de lavar 1.000, um ar-condicionado vai ser na faixa de 1.000 também, então não precisa. Pode ir junto com os outros. Agora, esses equipamentos que são acima de 5.500, quase 6.000 watts de potência, aí é bom já ir um eletroduto próprio só para ele, certo? Agora, os outros menorzinhos, mesmo que seja tomada de uso específico, é desnecessário, porque eles são muito fininhos já, bota um fio de 2,5 já dá tranquilo. Esses daqui, pode ser em algum momento que eu precise de um fio de 6 milímetros, e aí aumentar para o próximo, depois o de 6 e o de 10, né? Geralmente o de 10 já é a alimentação geral da casa. Então, lá quando a gente fala de dimensionamento, vocês vão ver melhor esses detalhes. Professor, e no caso de, por exemplo, tem uma casa que é muito grande, no pavimento térreo mesmo, e tem, tipo, 3, 4 banheiros. A gente vai pegar um eletroduto para cada, porque o senhor também falou para a gente evitar colocar muito eletroduto, né, saindo do quadro. Eles não podem, não necessariamente eles terão. Vamos escolher o quadro aqui, né? Não necessariamente vou colocar o quadro aqui nessa parede. Certo? Não necessariamente eu tenho que sair do quadro para essa lâmpada, do quadro para essa, 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 do quadro para o banheiro. Entendeu? Eu posso muito bem, se eu quiser, por exemplo, ligar aqui do quadro para o hall, aí do hall já ligo para o quarto, do quarto já ligo para a outra tomada, o outro ponto de iluminação no quadro, do quadro eu ligo para o banheiro, e do banheiro eu ligo para cá, entendeu? Não é, o que eu quis dizer naquele sentido era dizer o seguinte, eu não sou obrigado, e também não é muito recomendado que eu faça isso daqui, ó. Que eu saia desse para cá, 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 como já vai ficando estranho. Já no desenho já vê que dá uma. E ainda vai sair daqui para o chuveiro, né? Desse para o chuveiro ainda. Olha a bagunça. Tá vendo? Então, isso daqui é um emaranhado de eletrodutos saindo desse ponto na parede aqui. Isso daqui não está sendo um projeto muito eficiente em termos de gasto com materiais, então, isso daqui não deve ser feito, certo? A gente vai fazer a ligação de alguns elementos de parede com alguns elementos do quadro, com os pontos de iluminação no teto, mas outros já vão conversar entre si já. 2 pontos de iluminação no teto de cômodos vizinhos já se conectam entre si, sem a necessidade de passar pelo quadro de distribuição, mas... Eita, agora ficou uma maravilha aqui. Deixa eu refazer tudo aqui agora.
Pronto, né? Pronto, tudo refeito já. Pronto. Tudo refeito tá aí. Entendido? Então, isso eu quero dizer. Não necessariamente nem vai ser possível eu sair com todos os meus elementos de teto serem conectados diretamente ao quadro de distribuição. Não é necessário, não é obrigatório e também não é prático você fazer isso. É melhor você conectar alguns e depois os cômodos próximos aqui já vou conectando, cozinha ao banheiro, ou o quarto aqui ao banheiro, o hall ao quarto, uma lâmpada aqui a outra, um ponto de iluminação no teto ao outro, sem necessidade de todos terem um caminho direto para o quadro de distribuição. Ok? Então, aqui está faltando o que agora? Já foi sala, já foi quarto, já foi banheiro, já foi hall, já foi... Falta só a cozinha, né? Então, na cozinha, são 5 tomadas na cozinha. Então, vou botar aqui umas tomadas, 2 aqui, tá de preto. Aí aqui, não sei, a bancada eu acho que estaria por aqui, assim. Colocaria a bancada por aqui. Então, é uma tomada média aqui. Uma tomada média aqui. Outra média aqui. 3 médias aqui. Bom, das 5, tem 3 aqui em cima. Aqui eu posso botar uma baixinha e outra baixinha aqui. Então, 5 tomadas na cozinha. Certo? 5 tomadas na cozinha. Pronto, agora todos os elementos estão desenhados, né? O quadro, inclusive, está desenhado. Vou passar os eletrodutos agora. Certo? Vamos passar os eletrodutos. A escolha dos eletrodutos a gente vai definir. Saindo do quadro de distribuição, a gente pode conectar aqui na cozinha. O ponto de iluminação da cozinha no banheiro, do quadro no hall, nesse acessozinho aqui, nesse corredorzinho, e daqui no quarto. Já resolvido por aqui. E aqui do hall já vou trazer para cá. E daqui para cá. Pronto. Todos os elementos de teto conectados. Agora, cada elemento de... Ah, faltou a tomada do hall, acho, né? Então, botou... Só tem essa paredinha aqui. Uma tomadinha aqui, assim. Pronto. Coloquei uma tomadinha aqui. E agora a gente vai passar para os elementos de parede. E aí, para os elementos de parede, às vezes eu tenho 2 que estão na mesma parede, um próximo ao outro, né? Como são esses 3 aqui em cima da bancada. Eu não preciso trazer todo mundo do ponto de iluminação. Eu já trago só para um e do resto eu ligo pela própria parede. Aqui também eu posso ligar pela própria parede. Então, eita, faltou... Não, ainda falta aqui, né? Vamos fazer as conexões. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai fazer assim. Na sala, eu vou conectar... Pronto, aqui, geralmente é o que eu faço. Primeiro nos interruptores. Das lâmpadas, vão para os interruptores. Então, vou lá nos interruptores, já conectei esse aqui, certo? O interruptor de uma seção aqui é para o hall, então já conectei aqui. O interruptor de 2 seções está aqui, já foi. O interruptor de 2 seções nesse daqui, e esse interruptor de uma seção nesse daqui. Pronto. Interruptores conectados. Onde tinha que chegar, chegou.
Agora vamos para os elementos, as tomadas, né? Então, aqui não tem, esse elemento está bem isolado, não tem muito onde ser ligado, vai vir para cá. Conecto aqui. Esse daqui já está pela parede, já pode ver aqui por trás. Esse aqui está isoladão. 1, 2, 3, 4. Esse aqui pode vir pela parede. Pronto. Esse daqui eu vou conectar assim. Esse daqui eu posso conectar assim. E aqui pela parede. Faltando quem aqui? Esse daqui pode já estar vizinho, né? Vou mandar aqui assim. Aqui vem pela parede. Esse daqui vai descer. Pronto. E aqui eu vou, sim, tem esse, pronto, aqui eu vou deixar um só para ele. Na verdade, pode até ter dois. Vou até colocar dois aqui. Vou fazer aqui assim, ó, tchan. E esse eletroduto vai passar por esse e para esse daqui também. Pronto. Vai ficar o circuito de tomada de uso geral da cozinha, dois circuitos. Dois circuitos é razoável. Pronto. Passei os elementos. Certo? Professor, Oi. essa outra tomada preta, toda pintada, que é alta, ela não seria de uso geral específico? Sim, sim, seria. Então eu não preciso agregar cada específica no coisa lá. Posso fazer um circuito só para específicas. Essa daqui que você está falando? A do banheiro? É. Pronto, o que aconteceu? Nessa do banheiro, nessa do banheiro eu acabei decidindo colocar essa do banheiro junto com dois outros, uma tomada, o circuito de tomada de uso geral da cozinha, essas duas aqui. Aí ficaram dois circuitos só dentro desse eletroduto. O do chuveiro e esse da cozinha. Dois circuitos é até aceitável, mais do que dois já é mais preocupante. Se possível, um só. É isso que eu falo. É porque para colocar aqui 1, 2, 3, 4, até que daria, né? Ou posso fazer assim também, se ficar melhor, fica até melhor. Eu venho daqui e venho com um circuito para esse daqui aqui pela parede. Pronto, pode ser assim também, fica melhor. Então eu vim aqui com um único eletroduto para o chuveiro, certo? O circuito da cozinha eu conectei aqui com vindo do teto, saiu do quadro e veio para o teto, chegando aqui para essas duas. Aí não precisa de duas descidas, já está na mesma parede, vim com uma descida só e de uma eu conectei no outro. Da outra parede, né, no outro lado, vem essas três, que são essas três tomadas de uso específico. Podem ser aí uma churrasqueira elétrica, um fogão elétrico, um forno elétrico, enfim. E outras três tomadas de uso específico. Aqui é um interruptor. Então, e aqui é a saída para o outro cômodo. Então, ela está com 1, 2, 3, 4, 5 ramificações. Essa daqui, esse ponto de iluminação com 2 ramificações. Esse daqui com 1, 2, 3, 4, 5. Esse com 3. Esse com 4. Esse com 3. E esse com 3. Pronto. Não tem ninguém acima de 5 ramificações. Nenhum ponto de iluminação com acima de 5 ramificações. Certo? No máximo 5. Professor, eu poderia conectar no quarto essas três tomadas pela parede? Quando tem curva, Sim. geralmente não é muito interessante. Até porque você vai ver aqui, ó, a distância que eu vou olhando, tente ver em perspectiva o quarto. Aqui eu vou vir, eu estou no teto já, né? Acima do gesso aqui, então não tem um corte nenhum. Mão de obra, zero aqui. É só botar um eletroduto acima do gesso.
coloquei aqui, e aqui eu vou descer a parede. Então, do teto ali de 2,60 para essa daqui, eu vou descer 2 metros e pouco aqui, cheguei vou cortar a parede, né, 2 metros e pouquinho, cheguei aqui nessa caixa. Se eu não tivesse feito isso, e tivesse feito essa conexão toda pela parede, olha a quantidade de quebradeira que ia ter aqui. Eu iria ter que sair quebrando toda essa parede. Geralmente, nessas quinas, pode ter algum elemento estrutural, certo? Nesses cantos, pode ter aqui um pilar, alguma coisa assim que atrapalhe, dificulte esse caminho. E aí, às vezes, até impossibilita esse caminho, né? Não dá para você sair quebrando pilar por aí. E aí já confusão. E aqui as distâncias provavelmente serão bem maiores do que 2 metros, né? Essa distância aqui. Então é bem mais fácil quando eu tenho paredes diferentes, né? Assim, eu evitar cortar a parede. Só se corta a parede mesmo de um elemento para outro quando eles estão relativamente próximos e na mesma parede, né? E se tivesse tipo uma janela aqui daria, porque são 2 baixas, né? Mas se tivesse uma abertura, se fosse 2 de tamanho médio, já prefiro também não colocar. Então, aqui eu prefiro fazer assim, por causa desse... Aqui no projeto elétrico, pessoal, a gente tem que lembrar da chamada... Eita, me deu um branco agora, do chamado... Lembrei, da compatibilização dos projetos, né? Não é fazer o projeto elétrico aqui, ligou tudo no papel aqui, está tudo ok, está aprovado, não. Eu tenho que depois conferir com o arquitetônico, com o estrutural, com o hidrossanitário, para ver se não tem nenhuma impossibilidade ali, um corte que eu previ aqui, mas tem um pilar, um corte que eu previ ali, mas tem outro elemento estrutural, um local que está passando muito próximo, cruzando um encanamento, né, a parte hidrossanitária com o fio, com a parte de eletroduto. Então, a gente acaba evitando esses encontros, geralmente, certo? Para na hora da obra não ter nenhuma surpresa e alguma impossibilidade, certo? Então, geralmente, quando tem essas quinas, né, eu já fico meio preocupado com essas possibilidades. Inclusive, aqui, essa conexão inclusive, essa ligação aqui com esse chuveiro, né, já me preocupou um pouco, né, porque a gente não sabe, mas o ideal era que ele viesse pelo meio aqui mesmo, mas como já tinha tanto desenho, né, tanta coisa, e tô fazendo na mão aqui, as linhas são mais grossas e tal, aí eu coloquei por fora aqui, mas o ideal é que ele viesse direto aqui, pelo meio, né, passando por esses outros elementos, sem dar essa volta toda, mas para ficar mais claro, eu acabei fazendo assim. Mas sempre eu lembro que tem que haver uma conversa ali, ou uma compatibilização em algum momento com os projetos em si, né, todos os necessários, do sanitário, elétrico, arquitetônico e o estrutural, antes da aprovação final, né. Então, estamos fazendo aqui, mas ainda está sujeito a alguma mudança, caso não seja possível esses caminhos que a gente determinou aqui. Eu vi que o senhor, quando ligou no quadro para as luzes, não passou por cima de paredes. Então, o indicado é fazer isso, né? Porque no exercício, ignorei completamente. Eu passei por cima de tudo que é parede. Como assim? Repita aí, por favor. Por exemplo, aí, saindo do quadro de distribuição, para cada lâmpada, você passou por dentro da porta, não passou por cima da parede. E eu não me atentei para isso. Acabou que foi coincidência mesmo, eu acho. Não tem problema não, então. Não, a princípio não, porque teoricamente vai ter o gesso ali, a alvenaria nem alcança, não é necessário, né, que ela encoste na laje em si, então acaba que fica esse espaço livre aqui em cima das paredes para até os eletrodutos passarem mesmo livres, né, então não tem muito problema nesse sentido, não. É uma questão mais estética, né? Até esse arco, que geralmente se usa o arco, né? No projeto elétrico, não é uma linha reta. Geralmente você usa a ferramenta do arco para conectar os elementos e tal. Então, não necessariamente fica em arco
talvez fique em linha reta, ou talvez pegue o eletricista na hora, mude um pouquinho o caminho aqui, se está o arco para um lado, ele bota para o outro, enfim. Então, isso daqui é mais uma previsão de como vai ficar lá na obra, mas na obra acaba sendo alterado ali em alguns detalhes o que estava no projeto, né? Mas a conexão, os elementos acabam sendo os mesmos. E agora falta a gente dividir os circuitos, né? Antes de passar os fios, eu não posso agora simplesmente sair passando os fios, eu tenho que saber qual circuito pertence. Eita, já passou nossa hora, né? Mas depois a gente continua aqui, amanhã, aliás, a gente continua, eu vou tentar manter nosso quadro intacto. Eita, nem sei se vai ser possível, porque eu tenho uma aula antes, mas vamos dar um jeitinho. Aqui é passar os fios, né? Dividir os circuitos e passar os fios. Então, agora a gente vai dividir os circuitos, seguindo a norma, né? Aquelas 4 recomendações: iluminação 1, separado de tomadas, circuito de cozinha e áreas similares separado também, você vai ter a cozinha mesmo, não tem nenhuma área similar, e circuito de equipamentos acima de 10 amperes, né, também, que no caso só vai ser o chuveiro aqui, e algumas tomadas de uso específico, né, por escolha, foi colocado em circuitos próprios também, certo? Então, depois de determinado isso daí, a gente vai dividir. Então, aqui eu dividiria como? Um circuito de tomada, um circuito para iluminação. Então, o circuito 1 aqui ficaria iluminação. Certo? E aí, como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de iluminação, o circuito está de ótimo tamanho. Né? Um circuito só está de ótimo tamanho aí, tranquilamente. 2. O circuito 2 seria as tomadas de uso geral, que vão englobar quais? Todas, menos a da cozinha, as de uso geral da cozinha, e as de uso específico, né, que vão ter circuitos próprios. Né? Então, 2, ar-condicionado não foi previsto, né, então não precisa também. Então, 2, tomada de uso geral. Os cômodos, ele podia até dividir em 2 aqui, né, deixar aqui só um quarto-sala. 3, tomada da cozinha. Aqui ficou sala, quarto e banheiro. E esse corredor, essa daqui, né? Esse hall aqui. Então, ficou aqui o quarto do chuveiro. Que é uma tomada de uso específico. Ô, professor, E, oi. teria como deixar o prazo para entrega desse exercício maior, mais estendido? Porque eu já entreguei, mas eu fiz muita coisa errada. E aí não daria tempo para consertar hoje. Uhum. Pode ser, pode ser. Pronto, eu acho importante. Eu deveria ter, antes de finalizar o prazo, né, que aqui ficou de 1h30, ter feito essa discussão com vocês antes, né, até para evitar tanto erro. Mas foi bom também. Quem pôde fazer, quem tentou, já com a aula de hoje, já clareou bem mais do que se eu estivesse apresentando isso pela primeira vez, né? Só em ter tentado e ter errado já valeu a pena. Mas eu vou prolongar o prazo, certo? Vamos deixar até sexta, certo? Agora, faça direitinho, a correção vai ser mais criteriosa do que seria se fosse hoje. E quem já entregou Tá bem, obrigada. a ciência pode deixar também, já entregou, eu aceito também, vou corrigir do mesmo jeito, certo? Tomada de uso específico do chuveiro, e depois eu vou botar uma tomada de uso específico para esses equipamentos aqui. Podem ser torradeira não, um forno elétrico, pode ser, enfim. No meu gabarito aqui, né, lá no livro, foi colocado mais 3 circuitos aqui, totalizando
Não, peraí, mais 3, 1, 2, 3. Totalizando 7 circuitos. Um 5, um 6 e um 7. Mas aí a gente pode deixar só um 5 aqui, tomada de uso específico na cozinha. Um só para esse pessoal aqui, essas 3 em cima da bancada. Ou tem um móvel por aí também, e acabou ficando essa tomada de uso específico na cozinha, esse outro circuito. Pronto, então ficamos com 5 circuitos aqui para simplificar. E aí, primeira coisa que eu faço, bem rápido, quem não puder, pessoal, assistir, já passamos de 1 hora, eu vou fazer a gravação e deixar já online para vocês, certo? Mas quem puder ficar para ver até o final, eu agradeço e peço desculpa aí pelo atraso. Mas, enfim, como é que a gente vai fazer aqui? Eu gosto sempre de me resolver com tomada. Tomada é a coisa mais simples. É só mandar fase, neutro e terra, não vai ter alteração. Fase, neutro e terra, lembrando aqui, ó, fase, neutro e terra. Certo? Fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra para todas as tomadas, pessoal. Fase, neutro e terra para todas as tomadas, né? E depois, para a iluminação, vai ter o retorno. Certo? Então, fase, neutro e terra para todas as tomadas. Retorno só vai aparecer quando mexer com iluminação. Então, com tomada, vou mandando fase, neutro e terra. E aí, se alguém, por acaso, aqui, ó, deixa eu ver. Então, vamos botar a numeração dos circuitos, né, para me ajudar aqui. Iluminação é 1. Onde tiver tomada, ou onde tiver lâmpada, eu vou colocando um aqui do ladinho. Entre 2 tracinhos, assim, 2 hífens, pronto. Aí, tomada da sala vai ser 2. Tomada do quarto também. Tomada aquela de uso do banheiro aqui, só essa daqui, né, também. Essa daí. Para ligar o chuveiro, ligar aí o seu secador de cabelo. E essa do hall. E pronto. Aí tomada da cozinha 3, são essas duas. O chuveiro 4. E essas 3 aqui, o 5. Pronto, deixa aí. Pronto, então aí a identificação de todas as nossas tomadas, certo? Já estão identificadas. Então, quando eu sair do quadro para esse cômodo da sala, quais são os condutores que tem que sair do quadro para passar para o hall, para depois passar para a sala? Vão ter que sair todos os condutores da sala, que vão ser os circuitos 2 e 1, perdão, do quarto, que vão ser os circuitos 1 e 2, e da sala também, coincidentemente, é o mesmo 1 e 2. Então, nesse eletroduto aqui, ó, nesse daqui, bom, deixa eu fazer de vermelho aqui, acho que já vai ajudar. Vão sair condutores, tá pegando esse vermelho, tá? Vão sair condutores desse daqui, fase, neutro e terra do circuito 2 e fase neutro do circuito 1. Então, aqui dele, ó, eu vou... E quando tá apertadinho, você vê que tá bem apertadinho aqui, né? Não vai ficar muito organizado se eu colocar aqui 5 condutores aqui, desenhar aqui 5 condutores, né? Então, geralmente, quando tá apertadinho, eu gosto de fazer tipo um pontinho aqui, fazer uma linha de chamada, e colocar uma letra aqui, por exemplo. Colocar aqui letra A, maiúsculo. E aí, lá no projeto, eu coloco abaixo do desenho as especificações da letra A. Então, eu vou lá, deixa eu apagar isso daqui. Onde tiver letra A no meu circuito,
vai passar onde tiver letra A, vai passar fase neutro do circuito 1, fase neutro terra do circuito 2. Então, aqui tem fase neutro do circuito 1, fase neutro terra do circuito 2. Certo? Nesse caminho aqui se repete, né? Nesse daqui, do hall para a sala, se repete esse mesmo A. Fase neutro do circuito 1, fase neutro terra do circuito 2. Certo? Agora já vai mudar um pouquinho. Aqui vai ter, para as tomadas primeiro, né? Vamos fazer as tomadas primeiro, que é o circuito 2, que é fácil, é só fase neutro terra, fase neutro terra do 2, fase neutro terra do 2, fase neutro terra do 2, fase neutro terra do 2. Fui lá, então tomadas do quarto finalizadas. Onde tiver eletrodutos, tem que passar fase neutro terra até chegar nas suas tomadas. Agora vamos para a iluminação. No A que já está chegando fase neutro, né? O neutro tem que chegar em todas as lâmpadas. A primeira coisa que eu faço para a iluminação é mandar o neutro, certo? A primeira coisa que eu faço para a iluminação é mandar o... Então, já vou mandar... O neutro já está em A, chegou aqui nessa minha lâmpada do quarto. Ok. Matei o neutro aqui da lâmpada do quarto. Agora tem que chegar na primeira, né? Tem que chegar na segunda também. Então, eu vou mandar o neutro do circuito 1 para a segunda lâmpada. Chegou. Então, beleza. O neutro já chegou na primeira, já chegou na segunda. Ok. A fase vai para onde? Vai para alguma lâmpada, professor? Não. Vai para um interruptor de 2 seções. Essa daqui é a lâmpada minúscula, né? A. Essa daqui é a lâmpada minúscula B. De um lado eu tenho o controle de A e do outro eu tenho o controle de B, já que são 2 teclas no mesmo espelho desse interruptor. Interruptor de 2 seções. Então, a fase, eu vou fazer uma linha de chamada para cá. Cheguei aqui com a fase do circuito 1, certo? E está vindo 2 retornos, né? Liguei a fase aqui nas 2 teclas e vão sair 2 retornos. O do circuito A e o retorno do circuito B. O do A e do B. O do A chegou onde ele queria, que a lâmpada está logo aqui, ó, lâmpada A. O do B ainda tem que vir para cá, tem que passar por esse eletroduto ainda. Então, vou botar aqui do ladinho. Pronto. Deu para entender, pessoal? Aqui o do quarto. Recapitulando do quarto. Primeiro, mandei logo. Eu tenho que sair do quadro com os condutores, né? Dos circuitos. Fase neutro e terra das tomadas de uso geral do quarto. Fase neutro para iluminação. Então, primeiro passei do quadro para esse ponto de iluminação no teto aqui do hall. Continuei para esse ponto de iluminação no teto do quarto, né? Onde vai estar conectada a lâmpada A. Então, eu coloquei aqui. Então, vim com esse Azinho maiúsculo, que está identificando, né, que onde tiver esse A maiúsculo aqui, eu tenho esses 5 condutores, desses 2 circuitos. Cheguei aqui com fase neutro e terra do 2, cheguei com fase neutro do 1. Fase neutro e terra do 2 continua até chegar nas 3 lâmpadas do quarto. Então, ó, fase neutra de terra do 2, fase neutra de terra do 2, fase neutra de terra do 2, fase neutra de terra do 2. Chegou em todas as lâmpadas do quarto. Resolvido, circuito 2 no quarto. Vamos para a iluminação, circuito 1. Estava até esse ponto aqui, ó, saí do quadro com o circuito 1, passei do hall para o quarto, saí do quadro no circuito 1, passando por esse eletroduto. Cheguei na lâmpada do hall, passei direto para a lâmpada do quarto, com fase neutra do circuito 1 ainda. O neutro tem que chegar na lâmpada B, cheguei com o neutro na lâmpada B, ok. A fase vai para o interruptor de 2 seções, aqui a fase. Vão voltar 2 retornos, A e B. O de A e o de B voltou aqui, certo?
os dois retornos. Pronto. Só isso daí, acabei com o meu circuito de iluminação e meu circuito de tomadas do quarto. Vamos para a sala agora? Então, eu saí com o A, que tem fase neutro do circuito de iluminação, fase neutro terra do circuito de tomadas. Aqui vai ser A de novo, né? Eu não cheguei em nenhum elemento, vou chegar ao primeiro elemento aqui. Então, aqui vai vir A de novo. Pronto. Então, aqui continua esses dois circuitos vindo, né? Saiu do hall, continuou para cá. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. O neutro vai chegar nessa primeira lâmpada aqui de cima. Já chegou o neutro do circuito 1 nessa de baixo. Vai chegar nessa de cima agora. O neutro do 1. Pronto, o neutro já chegou nas duas lâmpadas aqui. E agora, o circuito de iluminação mudou agora, né? Porque agora eu tenho, não é mais um interruptor de duas seções como eu tinha no quarto. São dois interruptores paralelos. Então, o que eu faço com a fase? Ela vai para os dois paralelos. Como é que funciona a fase aqui, pessoal? A fase está chegando aqui, ó, já está nesse ponto de iluminação aqui, ó, do A maiúsculo aqui. Já está aqui em cima a fase. Eu ligo a fase aonde aqui? Quando eu tenho dois paralelos. Vou dar uma ajeitadinha aqui nesse meu paralelo para ficar redondinho. E aqui completar. Então, eu tenho dois paralelos. Eu vou escolher um dos dois para a fase I, né? Não vai para os dois, não. Vou escolher um dos dois. Aí você escolhe o da direita ou da esquerda. O que você preferir, tanto faz. Eu vou mandar a fase do circuito 1 para o da esquerda. Então, chegou a fase do circuito 1 da esquerda. Ele vai sair agora dois retornos. Vou ligar essa fase no terminal central, né, dos três, do three-way. Vou ligar as duas extremidades agora. Vai passar em direção às duas extremidades do segundo three-way. Então, vai vir com dois retornos agora. O segundo three-way. Cheguei aqui. E agora vai sair mais um retorno do central para a lâmpada. Pronto. Acabou meu circuito de iluminação isso aqui é do 1, né, do circuito 1. Do circuito 1. Ah, não, eu acendi a minha primeira lâmpada, né? Mas para acender a segunda, só está chegando o neutro nela, tem que chegar o retorno também, né? Esse retorno do segundo three-way aqui. Então, vou mandar uma emenda dele lá para cima. Pronto, agora sim. Chegou o retorno. Agora meu circuito de iluminação está finalizado do circuito da sala, né? Circuito de iluminação, que é o circuito 1 da sala, está finalizado. E para chegar as tomadas, né? É só fase neutro interna necessários que estiverem chegando minhas tomadas, eu vou mandar fase neutro e terra. Então, aqui eu vou mandar fase neutro e terra, ó, veio para cá fase neutro e terra, né, chegou aqui já, mas tem uma tomada aqui embaixo, então eu vou mandar aqui fase neutro e terra, o circuito 2. Cheguei nessa tomada. Vou mandar fase neutro e terra, fase neutro e terra do 2, passa por esse eletroduto para chegar nessa tomada aqui. Vou botar aqui fase neutro e terra do 2. Chegou por aqui já também. Essa tomada aqui do lado direito inferior. Para chegar nessa tomada aqui, tem que passar por esse caminho. Agora ficou apertado. Mas eu vou dar um jeitinho aqui. Deixa eu apagar esse aqui, tá do outro lado. Vou mandar aqui, ó, fase neutro e terra do 2. E aqui, fase neutro e terra do 2. Chegou. Tá faltando aonde? Só em cima, né? Subir agora. Vou botar aqui nessa linha de chamada, fase neutro e terra do 2. E aqui fazer mais uma linha de chamada, fase neutro e terra do 2. Pronto. Resolvido. Tomada e iluminação da sala.
E você vai fazendo isso com todos os cômodos. Com chuveiro. Chuveiro aqui é fácil, né? É só mandar fase neutro e terra. O chuveiro é o 4. No 4. Pronto. Só isso daí. Vai ter um eletroduto só para ele. Certo? E aí depois você vai fazer da cozinha, vai fazer do banheiro, do ponto de iluminação do banheiro, da tomada de luz geral do banheiro, dos outros cômodos. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui nesse desenvolvimento? Vou descer aqui para vocês verem o fase neutro e terra que eu botei que não estava aparecendo. Pronto. Aí, fase neutro e terra do chuveiro agora aparecendo aqui. Ó. Lá em cima. Então tá aí. Ok, pessoal? E aí vocês vão continuar depois com o da cozinha, com essas tomadas da cozinha, iluminação da cozinha, as tomadas 3 da cozinha, com a continuação aqui indo para o 4 e fazendo o restante. Então é isso, vamos exercitar. Eu vou atualizar lá a tarefa, né? Até sexta, certo? Até sexta, então vocês vão ter até sexta à noite para enviarem. Já atualizado. Quem quiser aprimorar, colocar uma tomada de uso, um interruptor paralelo, quem quiser fazer uma coisa ou outra já. Uma foto desse quadro. Você quer que eu tire uma foto aqui? Pronto, eu tiro. Pronto, boa. Eu vou tirar aqui a foto do quadro e coloco lá numa definição melhor. Mas a gravação também vai estar disponível no YouTube daqui a pouco. Ok? Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço a presença de todos, a paciência por esperar até agora. Vão almoçar agora, eu também vou. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.